Sejam muito bem-vindos ao canal, que é dedicado aos fãs de Light Novel com mundos de cultivo e matança. Vamos para a novel. O resultado do julgamento desanimou o carcereiro Oleg, que antes estava confiante. Ele se sentiu envergonhado. Após o desânimo, ele começou a trabalhar duro e se aprofundou em métodos de tortura para poder servir melhor o rei. No entanto, para o rei, isso não importava mais. Antes de a equipe partir, o gerente da caravana Soros, Reknap, pediu a Shirley que enviasse um pequeno livro listando todos os registros das esferas de influência do grupo de mercenários Borda de Sangue, incluindo o número de mestres, nomes e nível de poder. Para a caravana Soros, obter esse tipo de informação era muito fácil. Além disso, isso não era nenhum documento classificado. Qualquer um poderia perguntar sobre isso, então Reknap viu nisso uma vantagem para fazer um favor a Fei. Finalmente, o exército expedicionário de Chambord deixou o território do Reino da Pedra Negra à tarde. Vossa Majestade, estamos entrando na fronteira do Reino de Trace. Ouvimos que você e Trace não se deram muito bem. Reknap chicoteou o cavalo, mas o cachorro gigante era muito agressivo, e ele estava com muito medo de ficar perto e disse: é muito mais do que desagradável. O rei de Trace escolheu o lado do Rei da Pedra Negra, um inimigo de nosso Chambord. No dia da minha coroação, eles enviaram o príncipe Okocha e o mestre Ershin para me atacar na montanha durante a cerimônia. Todos foram mortos pela minha espada. Somos inimigos para a vida. Fei riu. Com isso dito, Vossa Majestade terá que ter cuidado quando entrarmos em Trace. Por quê? Eu esperava que o rei de Trace fosse tão corajoso quanto o rei da Pedra Negra, liderando o exército e aparecendo pessoalmente. Isso me pouparia muito trabalho. Eles finalmente entraram nas montanhas à tarde. Fei estava de mente mais aberta enquanto olhava para a terra plana e se gabava excessivamente. Reknap sorriu, sem dizer uma palavra. Desde aquela manhã, ele vinha observando cada ação e comportamento de Fei. A descrição do rei de Chambord era muito breve em seus relatórios de inteligência. Como ele convenceu a alta administração sobre a execução do plano, ele teve que observar se o rei de Chambord valia a pena investir. A partir da observação, ele não conseguiu chegar a uma decisão. O jovem rei às vezes era educado como um nobre antigo, às vezes muito arrogante, às vezes maduro e às vezes como uma criança. Reknap já leu muitas pessoas em sua vida, mas desta vez, ele não conseguia entender este rei de Chambord. Este jovem rei parece estar coberto por uma camada de tecido, muito difícil de ler. Reknap ficou mais chocado quanto mais pensava nisso. Mais surpreendentemente, o rei de Trace sabia que a força expedicionária de Chambord estava chegando, mas não havia tomado nenhuma ação. Nem mesmo como o rei da Pedra Negra, que enviou alguém para observar. Parecia que ele não ia deixar que nada acontecesse, permitindo que a força expedicionária de Chambord cruzasse seus territórios. À noite, a força expedicionária e a caravana acamparam próximo a uma cachoeira. Este lugar é conhecido pela caça de bestas ao redor. Dizem que um grupo de bestas mágicas de nível 3, os lobos do vento feroz, sempre caçam aqui. O velho Zolai sugeriu que Fei mudasse o local do acampamento, mas, de acordo com o relatório, este era o melhor lugar para se estabelecer. A única coisa que podiam fazer era ficar mais alertas, prevenindo ataques das bestas. E o fato provou que o velho Zolais realmente era um azarão. À meia-noite, eles ouviram uivos de lobos ao redor do acampamento. Droga, é o grupo de lobos do vento feroz. Reknap ouviu algo, vestiu-se rapidamente e saiu da tenda, pulando em uma grande pedra e olhando ao redor. Reknap ficou nervoso e disse: droga, são os lobos. Temo que haja pelo menos 6 a 700 deles. Como pode haver tantos? Em Zenith, as bestas mágicas de nível 3, os lobos do vento feroz, eram apenas bestas de baixo nível. O poder de um lobo individual não era forte, mas a parte mais aterrorizante era que eles gostavam de viver em bandos. Sempre havia um grande número deles. Quando encontravam sua presa, as matilhas chamavam outros grupos próximos, como uma inundação. Eles eram corajosos e loucos, não parando até que um dos lados morresse. Esse tipo de matilha, até o exército regular tinha medo deles. Todo o exército seria completamente dizimado se cometessem algum erro. Algo está errado. Por que de repente há tantas matilhas de lobos? Reknap pareceu perceber algo. Shirley e o espadachim apareceram, parecendo muito sérios. Preparem-se, rápido! Arqueiros, não nos deixem chegar perto. Cabeça preguiçosa, vá se trocar e pegue sua espada. Você quer ser comido pelos lobos? Droga, por que há tantos? Aumentem o fogo. Eles têm medo de fogo. Coloquem mais lenha, rápido, acendam as tochas. Os guardas da caravana Soros eram experientes. Eles responderam à situação muito rapidamente, não levando mais de 3 a 4 minutos. 40 pessoas rapidamente ocuparam o melhor lugar para a defesa. O acampamento acendeu muitas tochas, iluminando o céu. Todos levantaram suas armas e estavam prontos para uma grande batalha.
Mas quando se olhava para o acampamento de Chambord, via-se que o exército expedicionário de Chambord estava muito mais quieto. O rei de Chambord nunca apareceu, mas seu exército parecia ter recebido uma ordem e voltou ao que deveria fazer, sem ser afetado pelos uivos. Ao mesmo tempo, duas sombras apareceram na grande rocha ao lado da cachoeira. Um tinha mais de 2 metros de altura e era obeso, com uma cicatriz no rosto. Ele trazia uma atmosfera morta e sombria, era muito assustador. O outro era alto e magro, um homem loiro e bonito, segurando um arco longo. A aljava nas costas carregava mais de 100 flechas, como um príncipe das fadas. Reknap conhecia os dois. Um era o carcereiro do rei de Chambord, e o outro era o guarda do rei. Reknap estava confuso sobre por que o rei de Chambord não apareceu, mas enviou apenas eles dois em uma emergência. Ele estava tão confiante na força de seus subordinados? Ele acha que eles podem derrotar as matilhas de lobos sozinhos? Ou o rei de Chambord era muito arrogante e nem sabia o quão aterrorizante a matilha de lobos é? Reknap estava mais inclinado para o último. Ele era experiente e já tinha visto todo tipo de coisa sorrateira. Ele parecia saber que algo estava errado com o aparecimento repentino desse grupo de lobos gigantes. De sua intuição, ele sabia que não era tão simples. Parecia que alguém trouxe as matilhas de lobos aqui de propósito. Sem lhe dar muito tempo para pensar, após um longo uivo, os grupos de lobos começaram a correr em sua direção. Muitos pares de olhos sangrentos apareceram no escuro, assustadores como os olhos de demônios. Reknap ficou em uma grande rocha e começou a murmurar feitiços. Todos os guardas e mestres da equipe de negócios ficaram ao lado de Reknap, prontos para lutar. Alguém segurava uma arma com as palmas suadas e começou a tremer. Ao mesmo tempo, outra grande rocha caiu no chão de longe. O gordo tinha um caule na boca e se sentou, como se estivesse pronto para assistir ao que ia acontecer. Ele estava com os braços cruzados, como se não estivesse planejando ajudar. O jovem loiro que estava sentado ao lado do gordo segurava o arco longo e finalmente puxou a primeira flecha longa da aljava nas costas. O que? Você realmente enviou alguém para fazer tal coisa? Em uma tenda magnífica, um adolescente de 14 a 15 anos com uma armadura dourada gritou: Alpha, quem te deixou fazer uma coisa tão estúpida? Todos na tenda ficaram assustados com a visão desse adolescente furioso. Eles nem sequer ousaram respirar. O velho era o único que permaneceu impassível e disse: Vossa Majestade, eu não acho que seja estúpido. Haverá menos problemas quando Vossa Majestade o matar. Idiota! Se eu quisesse matá-lo, seria fácil. Como pode haver tantos problemas? Como você ousa me subestimar? O adolescente de armadura dourada ainda estava muito bravo e gritou: Alpha, pare com todas essas ações estúpidas. Esta é minha ordem. Vou esperar aqui pelo arrogante rei de Chambord e matá-lo eu mesmo. O velho não disse uma palavra. O rei da Pedra Negra, o rei de Trace, o rei de Xixo e muitos dos inimigos de Fei estavam atrás dele. Mas, surpreendentemente, essas não eram pessoas quaisquer, mas os reis de todos os reinos. No entanto, essas pessoas estavam tremendo diante desse adolescente, sem sequer ousar desobedecer. Depois que o adolescente de armadura dourada se acalmou, ele deu várias ordens e expulsou todos da tenda. Mestre Alpha, nosso plano ainda está em andamento? Parece que Sua Majestade está muito descontente. O rei da Pedra Negra disse assim que saiu da tenda. Sim, se Sua Majestade descobrir e decidir investigar, o rei de Xixui duvidou. O resto deles também estava olhando para Alpha, o velho. Ele obviamente tinha um status elevado. Parecia que esse velho Alpha era muito fraco, como um mordomo, mas ele era um homem muito assustador. Apenas as pessoas que o conheciam entendiam quão assustador esse velhinho era. Alpha suspirou e olhou para o céu enquanto um cheiro insidioso se misturava ao seu redor. Ninguém sabia o que ele estava pensando. Depois de um tempo, ele tocou sua barba, como de costume, sorriu e disse: A todos os reis, Sua Majestade ainda é jovem e muito ambicioso. Ele entenderá que estamos fazendo isso para o bem dele com o passar do tempo. Por favor, continuem nosso plano. Não se preocupem muito, mesmo que Sua Majestade queira culpar alguém, a responsabilidade é toda minha. O rei da Pedra Negra ficou menos preocupado depois que Alpha fez sua promessa. Ele cerrou os dentes e disse: Com isso dito, vou me preparar. O rei de Trace tinha um físico pequeno, mas forte, com uma cabeça de cabelos castanhos cacheados, vestindo uma túnica, um par de sobrancelhas longas e ousadas, como um par de grandes facas penduradas acima de seus olhos. Ele disse: Incrível, desta vez vamos fazer o rei de Chambord sofrer. O velho Alpha acenou com a cabeça e disse: Com a ajuda de 2 reis, agora me sinto seguro. Vou enviar os elite do setor de cavaleiros do Império para ajudá-los. Desta vez, não podemos cometer erros. Mestres do setor de cavaleiros do Império? Ótimo! Tanto o rei da Pedra Negra quanto o rei de Trace ficaram encantados.
Eles ficaram mais confiantes com o plano que estava por vir, embora ambos não entendessem por que Alpha odiava tanto o rei de Chambord e gastava tanto esforço para lidar com Fei. O inimigo do inimigo é um aliado, então eles aceitaram a ajuda de Alpha. Vendo todos os corpos dos lobos do vento feroz cobrindo o chão a 50 metros de distância, todos na caravana Soros, incluindo Reknap, estavam chocados e respirando com dificuldade. Eles não conseguiram acreditar no que estavam vendo. Quase 500 lobos mágicos estavam avançando por 10 minutos. Se fosse a equipe de 40 pessoas da caravana Soros, mesmo que tivessem elite em seu time, sob essa situação, seria inevitável ter pessoas feridas e mortas, mas agora, o que eles viram? Eles viram o jovem loiro, parecido com um príncipe élfico, suprimir a chegada dos lobos mágicos a 50 metros de seu acampamento apenas com seu arco e flechas. Nenhum dos lobos conseguiu se aproximar do jovem dentro de 50 metros. Aquela fronteira, como se a deusa da morte tivesse traçado uma linha da morte, não importa o quão ferozes os lobos fossem, quando se aproximavam, eles certamente morreriam. A vibração rítmica mágica da corda do arco ainda soava nos ouvidos de todos. Nos últimos 10 minutos, toda vez que a corda do arco soava, um lobo era atingido sem exceção. Quão incrível era essa habilidade de arco e flecha! Embora o poder geral desses lobos não fosse alto, as características dos lobos do vento feroz eram que eles eram ágeis e rápidos durante a noite. Nessas circunstâncias, um arqueiro comum não conseguiria nem acompanhar seu movimento. Mas, surpreendentemente, a maneira e a velocidade com que o jovem loiro atirava eram rápidas. Depois de atirar uma flecha, outra flecha já estava pronta no arco, atirando em linha reta. Durante o processo, a montanha de carne gorda que estava com os braços cruzados fez apenas uma coisa, que foi trocar a aljava para o jovem loiro 10 vezes. Cada aljava continha 100 flechas, o que significava que o jovem loiro atirou 1000 flechas em 10 minutos. A jovem Shirley e o espadachim branco ficaram chocados. Reknap ficou impressionado, não com suas habilidades de tiro, já que havia muitos arqueiros habilidosos em Zenith. As habilidades superiores de tiro da raça élfica eram ainda mais conhecidas, até melhores do que o desempenho de Torres. O que mais impressionou Reknap foi a idade, o talento e o histórico de Torres. Era difícil acreditar que ele era um adolescente de Chambord, um pequeno país. Ele era apenas um homem pobre, nunca recebeu treinamento profissional, mas teve uma conquista tão alta. Ele não conseguia acreditar o quão assustador era seu talento. A coisa mais incrível foi que Reknap viu algo no jovem loiro que ele nunca tinha visto antes. Aquele jovem com a flecha em pé sobre uma rocha sob a lua era como uma bela pintura. Este jovem, ele nasceu para o arco e flecha. Reknap resumiu. Ele não pôde deixar de olhar para a tenda do rei de Chambord, ainda estava escura. Reknap podia imaginar o rei de Chambord abraçando sua esposa e dormindo. O rei de Chambord, como ele podia dormir tão pacificamente em um momento como este? Parece que eu foquei demais no rei de Chambord e negligenciei algo ao seu redor. O reino de Chambord está ficando interessante. Talvez realmente convença o presidente a ativar aquele plano. Todos da caravana Soros voltaram para suas próprias tendas. Os corpos dos lobos estavam por toda a parte fora das tendas. O lobo do vento feroz era um tipo de besta mágica. Seus corpos tinham cristais mágicos, mas o cristal dessa besta de baixo nível não valia muito. E os lobos foram mortos pelo jovem de Chambord, eles não ajudaram em nada, então não seriam presunçosos e pegariam os cristais. Torres e Oleg pularam da rocha e caminharam para o mar de corpos. Oleg puxou todas as flechas dos corpos e as colocou de volta na aljava. Ao mesmo tempo, ele pegou os cristais dos crânios dos lobos com uma faca e os colocou em seus bolsos. Oleg era bastante insano. Especialmente na noite em que Fei lhe concedeu as características da constelação de Câncer, ele começou a ficar excitado ao lidar com cadáveres. Embora os dedos de Fernando Torres tenham sido cortados pela corda do arco, ele ainda verificou os ferimentos nos corpos com muito cuidado, refletindo sobre essa luta. Sua habilidade de arco e flecha estava apenas no nível superior do nível divino no reino de Chambord. Era impossível se ele quisesse matar cerca de 500 lobos do vento. Mas depois que ele recebeu os poderes de Sagitário, parece que ele teve alguns insights além de seu trabalho duro. Esses dias, suas habilidades de arco e flecha melhoraram muito. Esta noite foi na verdade um teste criado por Fei para treiná-lo. Ele ordenou que Oleg o protegesse, não dando uma mão até que fosse uma emergência. Para Fei, depois que ele mudou para o modo assassino, ele se preparou para ajudar Torres quando houvesse perigo. Quem diria, sob pressão, Torres aguentou e superou. Em média, ele usou 2 flechas para matar um lobo do vento feroz, mas ele chegou muito perto de entrar no verdadeiro reino do mestre do arco, até estimulou o poder de Sagitário. Fei ficou surpreso ao ver que a habilidade de arco e flecha de Torres melhorou, o que lhe deu a sensação de ver seu filho crescer. Depois que o perigo passou, Fei voltou para sua tenda silenciosamente. Ninguém no acampamento percebeu que Fei saiu. No dia seguinte, a equipe continuou a jornada. Embora estivesse quieto na estrada, muitas coisas estranhas aconteceram subsequentemente muito em breve.
À tarde, durante o tempo de descanso, alguém na caravana Soros percebeu que a água perto do local de descanso estava envenenada. Havia um pobre guarda que bebeu a água, e ele foi envenenado e morreu, levando à descoberta. Se eles não tivessem descoberto, a caravana e a força expedicionária estariam em grandes apuros. Sem gosto e sem cor, um veneno terrível. Alguém fez isso de propósito. Não foi há muito tempo, caso contrário teria sido lavado. Obviamente, alguém fez isso contra nós. Reknap era um feiticeiro de 4 estrelas e sabia um pouco de farmacêutica, então ele chegou à conclusão de sua observação e análise. Fei acenou com a cabeça. Ele recuperou um pouco da água envenenada do rio e a colocou em uma pequena garrafa. Ele estava pronto para entregá-la ao especialista farmacêutico em Diablo, a sacerdotisa Cara, para estudar os ingredientes. Pode ser útil se ela pudesse fazer um antídoto. Durante a noite, a força expedicionária e a caravana Soros pararam perto de algumas rochas. O local foi atacado por bestas novamente, como esperado. Torres os repeliu usando seu arco e flechas, e isso confirmou ainda mais a conclusão de Reknap anteriormente. Enquanto isso, Fei observou das sombras e ponderou sobre algo. No terceiro dia, quando a equipe estava passando por um desfiladeiro íngreme, as rochas começaram a desmoronar do nada. Ambos os lados dos penhascos estavam desmoronando e grandes rochas começaram a cair. Foi muito perigoso. Onda de choque de pilha de cadáveres. O gordo como uma montanha de carne rugiu e a onda de choque que ele enviou esmagou muitas das grandes rochas em pedaços. A situação se tornou gerenciável com a assistência dos cavaleiros do Zodíaco e dos oficiais. Apenas uma pessoa ficou ferida na força expedicionária. As pernas do guarda foram quebradas quando ele tentou proteger a princesa. A caravana Soros seguiu a força expedicionária entrando no desfiladeiro, então eles não foram afetados tanto, mas ainda havia algumas pessoas feridas ou mortas. Eu sinto o cheiro residual do feitiço do tipo Terra, Fúria da Terra, no ar. Este colapso deve ter sido criado por alguém de propósito. Reknap tinha um olhar sombrio enquanto contava fez seu julgamento. Grandes mentes pensam igual, gerente Harry. Eu também percebi isso. Esses ratos escorregadios e fedorentos não ousariam nos enfrentar diretamente porque sabem que não são páreo para nós. É por isso que usaram um método assim. Fei de repente lembrou do que o Rei da Pedra Negra fez antes. Toda vez que a noite se aproximava, o Rei da Pedra Negra enviava o Príncipe Ikki para liderar um esquadrão de cavalaria e continuamente assediava o acampamento de Fei, e Fei já lembrava vagamente de algo mais. Mas eles sabiam que não seriam capazes de matá-lo com esses meios, por que ainda fariam isso? O gerente Harry Reknap naturalmente entendeu que essa série de ataques foi direcionada ao rei de Chambord. Ele e a caravana Soros estavam apenas lá por acaso. No entanto, além da curiosidade, ele não tinha nenhuma intenção de simplesmente evitar essa praga de Chambord. Afinal, para um comerciante, havia um credo que estava gravado na medula de seus ossos: era absolutamente impossível não pagar um preço para obter um retorno enorme, e antes de fazer qualquer investimento, eles primeiro se deixariam julgar a taxa de retorno. E obviamente, de acordo com a observação de Reknap recentemente, especialmente quando o rei de Chambord demonstrou força extraordinária durante a luta com os mercenários Borda de Sangue, seu guarda-costas pessoal Fernando Torres e a montanha de carne Oleg também mostraram sua força, Reknap ficou ainda mais convencido de que o perigo que esta caravana Soros dele enfrentaria valia absolutamente o valor oculto deste rei de Chambord. Enquanto houver lucro, os comerciantes nunca terão menos coragem do que os mercenários mais loucos. Quem sabe? Talvez estejam ganhando tempo para preparar algo. Talvez queiram nos cansar. Fei encolheu os ombros e disse como se não fosse grande coisa: em resumo, esses caras são definitivamente maliciosos. Pensar nisso é muito complicado, a verdade será revelada um dia de qualquer maneira. Harry, tenho a premonição de que alguém está nos esperando à frente. Talvez, nos encontraremos em breve. Depois de tratar os feridos, Fei deu ordens e o exército começou a acelerar sua marcha. Fei disse a Angela para voltar para a carruagem mais segura onde a princesa mais velha estava, e ao mesmo tempo, para evitar mais ferimentos desnecessários por serem pegos de surpresa, Fei chamou todos os cavaleiros do Zodíaco de volta e mudou para o modo druida, ele mesmo. Neste momento, o personagem druida nível 32 já podia invocar 5 lobos espirituais e 3 corvos. Fei espalhou todas essas bestas e começou a monitorar de perto o entorno. Como o druida podia facilmente mudar sua visão para a perspectiva dos lobos espirituais brancos ou dos corvos no céu, era quase como se Fei tivesse mais pares de olhos, como se tivesse satélites militares e radares. Ele podia observar quase 10 quilômetros de todos os movimentos dentro de um raio. Na superfície, Fei parecia calmo, mas dentro de seu coração, a intenção de matar já havia surgido. O desmoronamento da montanha há pouco já feriu 5 cavaleiros do Zodíaco e uma dúzia de oficiais de execução de leis, e alguns dos ferimentos eram até graves. Este foi o maior dano que Fei sofreu desde a primeira vez que Chambord derrotou o exército da Armadura Negra.
Se não fossem as poções do mundo de Diablo que trataram os ferimentos a tempo, poderia ter havido vítimas, e o dano já havia se espalhado para a caravana Soros, custando-lhes a vida de 5 guardas. Tais ataques covardes e sorrateiros, um após o outro, quem poderia imaginar o que esses ratos desprezíveis fariam a seguir? E se alguém realmente morrer? Você está brincando comigo? Meus guerreiros não nasceram para morrer aqui. Fei já havia decidido, ele certamente faria algo brutal com aqueles caras sorrateiros e sem rosto. O pôr do sol é como sangue, tingindo de vermelho a planície diante de seus olhos. A paisagem era como uma pintura, tão serena. De repente, uma figura muito alta e magra apareceu lentamente no topo de uma planície amarela. Ele usou sua mão trêmula e lentamente tirou o capacete preto. Sob ele estava um rosto magro com um par de olhos cheios de lágrimas. Olhando para o rio caudaloso e o castelo imponente que ficava entre as montanhas, ele não conseguiu mais segurar suas lágrimas. Ele respirava avidamente o ar que carregava o cheiro de sua terra natal e ajoelhou-se no chão. Ele começou a beijar apaixonadamente a terra sob seus pés, e seu corpo já começou a tremer de excitação. Cidade de Chambord, finalmente voltei vivo. Este homem de repente se levantou com as mãos no ar como se levantasse sua própria alma, e então soltou um rugido de raiva. Com o rugido, mais e mais figuras começaram a aparecer atrás dele e correram loucamente para o topo da montanha. Estavam todos em trapos e vestidos com armaduras pretas que não serviam neles. Depois de uma jornada tão longa, eles estavam exaustos, usando as lanças e espadas que originalmente eram usadas para matar como bengalas. Sua energia estava totalmente esgotada, e todos eles confiaram naquela fé inabalável em seus corações para conseguir voltar aqui. Voltei. Eu realmente voltei. Chambord, minha cidade, eu realmente voltei para te ver de novo. Ó Deus, eu não estou sonhando, estou. Este grupo de pessoas eram os escravos das minas que finalmente foram escoltados de volta por Lampard, Drogba, Pierce e 20 ou mais cavaleiros do Zodíaco. Depois de experimentar a vida infernal no Reino da Pedra Negra, vivendo todos os dias com medo da morte no próximo segundo, vendo companheiros sendo mortos pelo desmoronamento da mina ou sob o açougueiro de seus supervisores. Todos eles pensaram que talvez nunca mais pudessem beber do rio Zuli ou ver a muralha da cidade de Chambord novamente, mas agora a paisagem apresentada diante de seus olhos finalmente os deixou completamente loucos. De repente, uma exclamação saiu da multidão. Um homem de 50 anos caiu do cavalo, e quando o levantaram, ele não respirava mais. Pai Dick está morto, na verdade, seu corpo já estava além do limite. Se não fosse por ele segurar sua última respiração para dar uma última olhada na pátria Chambord, talvez ele já tivesse morrido na estrada. As lágrimas de algumas pessoas estavam caindo, talvez agora que ele sentiu que seu desejo foi finalmente concedido, ele partiu. Agora ele pode ser enterrado em sua terra natal. Este grupo de pessoas tinha emoções mistas, era como um sonho. Lampard, Drogba e Pierce cavalaram em círculos para proteger a multidão, e eles não puderam deixar de soltar um suspiro ao ver essa cena. O velho Dick inesperadamente segurou sua última respiração até ver sua terra natal, e antes disso, até a morte foi adiada por este velho. Lampard despachou um cavalo rápido para a cidade de Chambord para relatar a notícia de seu retorno. Naquele momento, um grupo de batedores a cavalo apareceu atrás deles. Eles se apressaram para o lado de Lampard e sussurraram. O rosto de Lampard mudou instantaneamente. Ele olhou para os compatriotas ainda celebrando loucamente por seu retorno, baixou a voz e perguntou, a que distância? Eles entraram em nossas fronteiras, ainda a 1 hora de cavalgada de nós. Malditos ladrões, eles ousam invadir nossa cidade de Chambord tão descaradamente. Eles realmente não sabem o quão bom é estar vivo. Mas agora, o tempo é curto. Paul, acelere imediatamente a marcha deste grupo, mantenha boa ordem e tente levar todos para a cidade na próxima hora. Didier Drogba, despache um cavalo para relatar ao ancião Baez e ao ancião Brook. Há um inimigo forte atacando, então preparem-se para lutar. Então, você vem comigo e cobre a retaguarda. Lampard logo tomou a decisão mais correta. Na área de fronteira do reino subsidiário de nível 4 Tadek, região da Montanha do Trovão, havia um terreno estreito e perigoso chamado um céu de linha. Em ambos os lados do um céu de linha havia penhascos imponentes. Os penhascos eram lisos, impossíveis de escalar, e não havia vegetação crescendo. Alguns caras sorrateiros em capas pretas estavam ocupados preparando algo no topo de uma rocha gigante no topo de um céu de linha. Ao mesmo tempo, algumas pessoas estavam de pé no alto vigiando a estrada da montanha distante, e ao mesmo tempo instando, depressa, eles estão quase aqui. Na estrada da montanha distante apareceu um grande grupo de pessoas se movendo rapidamente. Mas de repente, bem naquele momento, com um som estridente, uma sombra com uma rajada de vento veio direto para o meio deles. As poucas pessoas em capas pretas levantaram a cabeça e sentiram sua visão escurecendo e uma dor aguda. 3 corvos pretos mergulharam viciosamente neles e até arrancaram os olhos de 3 deles com seus bicos de gancho de aço. Não!
Socorro! Os 3 azarados que perderam seus globos oculares gritaram de dor e rolaram no chão. Eles começaram a tropeçar sem sentido de direção e caíram diretamente do penhasco. Foi caótico, e ao mesmo tempo, lobos gigantes cobertos de pura pelagem branca apareceram do nada, cercando os 4 homens restantes em capas pretas e começaram a morder ferozmente. Esses lobos gigantes demonstraram uma força chocante que estava muito além da besta mágica de nível 3 Lobo do Vento Feroz. Muito em breve, no topo da montanha de pedra, havia pilhas de ossos espalhados, trapos e sangue. Depois de uma dúzia de minutos, o exército expedicionário de Chambord e a caravana Soros finalmente chegaram ao desfiladeiro Um Céu de Linha. Ah, há mais alguns corpos aqui, o gordo Oleg lambeu os lábios e exclamou com surpresa. Vá em frente. Fei realmente queria chutar a bunda desse gordo porque sempre que ele via cadáveres, ele agia como um cara desesperado para fazer cocô que tropeçou em um banheiro. E isso era muito constrangedor. O gerente Reknap olhou cuidadosamente para os cadáveres e notou que eles eram semelhantes às 5 ou 6 vezes que viram corpos mortos na estrada. Embora esses corpos tenham caído de cima e se partido em pedaços, ainda podia ser visto que seus globos oculares foram removidos. Parecia que eles foram atacados por algumas bestas. Reknap não pôde deixar de começar a pensar um pouco mais. Desde que algumas pessoas quase morreram ontem quando alguém usou um feitiço para fazer o lado da montanha desmoronar, o rei de Chambord não só não aumentou sua vigilância, mas retirou todos os seus batedores e acelerou sua marcha. O que é ainda mais surpreendente é que, desde então, tem sido uma viagem tranquila. Eles não encontraram mais perigo ou ataques e entraram suavemente na fronteira de Tadek. Além de ver 4 a 5 grupos de corpos mortos de alguns homens em capas pretas, nada mais aconteceu. Parece que o rei de Chambord fez algo no escuro e eliminou aqueles assassinos que estavam preparando seu ataque. Poderia ser que ele ainda tenha uma força oculta sob seu comando. Reknap estava em choque. Depois de passar um céu de linha e avançar mais 2 horas, eles chegaram à borda da região da Montanha do Trovão. Havia 2 montanhas que eram 100 metros mais altas que as outras montanhas, como 2 grous altos entre um grupo de galinhas. As 2 montanhas estavam localizadas em lados opostos uma da outra, como 2 estátuas imponentes de guerreiros que ficavam na borda da região da montanha. Sua forma era bastante peculiar, e elas eram muito famosas nesta área, chamadas Montanha das 2 Torres. Depois de passar a Montanha das 2 Torres e mais um dia de viagem, eles entrariam com sucesso no território de seu destino, o Império Zenith. No entanto, quando o grupo estava a 500 metros de se aproximar das montanhas das 2 torres, Fei notou que havia um regimento de 100 cavaleiros em capacetes dourados de pé em formação firme sob a montanha. Eles não mostraram nenhum sinal de movimento após ver a chegada do exército expedicionário, e o jovem que estava de pé na frente do regimento, em armadura dourada, segurando um capacete dourado, com seus cabelos loiros voando ao vento, montado em uma besta mágica de aparência estranha, estava atualmente olhando para ele à distância cheio de hostilidade. Fim dos capítulos do 186 ao 188. É isso, pessoal. Se gostou daquele like, deixe seu comentário e compartilhe. Vamos ficando por aqui. Até a próxima, e tchau!